Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências, para a turma de 8º ano. Vamos ver aí o nosso objeto de conhecimento da aula de número 4. Na aula de número 4, nós temos como objeto de conhecimento o clima e no detalhamento, climas do Brasil. Então, fiquem atentos, vamos à nossa aula. Muito bem, para dar continuidade ao que nós estamos vendo aí em ciências, vamos falar um pouquinho sobre clima. Bom, você está vendo aí na nossa imagem que nós temos, né, o nosso clima aí do Brasil. Como que você explicaria para uma pessoa que não mora de repente aqui na região norte, como é o clima aqui do nosso estado? Muitas vezes ele pode ser até confuso, horas está quente, horas está chovendo, já teve episódios até de chuva de granizo aqui na nossa região, então é bem complicado explicar, né? Mas a gente aprendeu também que o tempo é diferente do clima e que esse clima ele vai caracterizar determinada região, porque ele vai ser constante ali ao longo desse período, né? E o que vai influenciar esse clima? Como vai ser o volume de chuvas, qual vai ser a temperatura, o que vai influenciar esses fatores, né? Então é tudo isso que a gente vai entender ao longo da nossa aula. E a gente ainda vai se perguntar, será que o clima do Brasil ele vai ser igual em todas as regiões? Bom, a gente vai saber aí que na região norte tem um clima, em outros lugares tem outro tipo de clima, então é isso que a gente vai conhecer a partir de agora. Quando você observa aí na nossa cartela, nós temos aí que o Brasil ele apresenta 6 principais tipos de clima. E são eles o clima equatorial, o clima tropical, o tropical aí atlântico, o semiárido, o tropical de altitude e o subtropical. Você observa aí na imagem, nós temos um mapa com as cores aí, né, indicando cada região. Então, onde está aí na cor rosa, a gente tem o clima equatorial, que vai predominar ali na região norte do nosso país. Nós temos um clima semiárido, que vai predominar ali no interior da região nordeste. Nós temos um clima tropical, que ele vai predominar ali no centro-oeste, parte do nordeste também do nosso país. Temos o clima tropical de altitude, que está aí nessa corzinha meio alaranjada. Temos ainda o tropical atlântico, que vai percorrer todo esse litoral aí do Brasil, e o subtropical, que nós aprendemos aí que sub, né, quer dizer abaixo, ou seja, abaixo dos trópicos. E por falar em trópicos, pessoal, é importante a gente lembrar que você está vendo aí a palavra tropical várias vezes, porque o clima tropical ele predomina no nosso país. E por que tropical? Porque ele está entre os trópicos, né? Então a gente tem aqui, olha, na região mais ao sul, o trópico de Capricórnio, mais acima a gente teria aí o outro trópico, o trópico de Câncer, e entre os dois nós temos ali a linha do Equador. E justamente nessa linha do Equador que passa aí bem na região norte do nosso país, né? E você sabe, como nós aprendemos, que na linha equatorial, nessa região, recebe muita luminosidade e por isso vai ter ali um calor mais intenso, né? Então a gente vai aí caracterizando cada uma, né, desses tipos de clima nessas regiões. Então vamos avançando aí. Bom, você observa que o clima equatorial é o primeiro que nós vamos falar e ele é o predominante em grande parte da região norte do país, principalmente na região da floresta amazônica, compreendendo aí os estados do Amazonas, do Pará, de Roraima, do Acre, do Amapá e parte também do Mato Grosso, de Rondônia, do Maranhão e Tocantins. Então ele abrange aí todos esses estados, né? Um clima equatorial, aonde passa aquela linha do Equador que nós acabamos de visualizar. E o clima equatorial, gente, ele vai ter algumas características. A principal característica aí é a temperatura elevada, praticamente o ano todo, né?
com as médias aí entre 27 graus e 28 graus Celsius. Você observa nessa imagem que nós temos uma vasta vegetação, né? E nós temos aí ilustrada a transpiração dessa floresta. A nossa floresta, ela transpira bastante e ela vai liberar muita água para a nossa superfície. E essa água, gente, ela tende, né, a aquecer, mas ela também demora a esfriar. Então, isso tudo aí contribui para essa sensação térmica de calor, né, a maior parte do ano. Bom, isso ocorre em razão da localização na região equatorial, que nós acabamos de falar, na qual há intensa incidência de raios solares e influência das massas de ar equatoriais. Essas massas de ar equatoriais, pessoal, elas são massas de ar quente, né? Porém úmidas, que vão influenciar nesse clima. Então, nesse clima ocorrem chuvas abundantes, com índice pluviométrico médio de 2.300 milímetros ao ano, podendo chegar até 3.500 milímetros ao ano, ou seja, muita chuva. Você vai perceber, né, ao longo aí da nossa aula, que essa é a região onde mais chove. E essa chuva, ela é ocasionada por todos esses fatores que a gente acabou de citar, né? Tem ali a questão de estar próxima à linha do Equador, tem a questão das massas de ar equatoriais, que são quentes e úmidas, tem a questão da vegetação, que vai produzir bastante água. Então, todos esses fatores contribuem para esse clima, certo? Vamos avançando aí. E agora a gente vai falar do clima tropical. O clima tropical, ele vai ser encontrado na região central do Brasil, com maior predominância na região centro-oeste. Então, esse clima tropical, apesar dele estar ali em todo o país, na maioria do país, né, a gente vai ter alguns tipos de clima tropical. E esse primeiro que a gente está falando, ele vai ser predominante na região centro-oeste. Esse clima apresenta duas estações bem definidas. A gente vai ter um inverno com temperaturas amenas, porém seco, e um verão que vai ser um pouco mais quente e chuvoso, conforme você está vendo aí na imagem, né? Uma estação seca, ela vai ser mais ensolarada, e a gente vai ter uma estação chuvosa, onde, né, vai ter ali um clima mais ameno, certo? Uma temperatura mais amena. As temperaturas médias anuais, elas são superiores aí a 18 graus Celsius e a amplitude térmica anual é de até 7 graus Celsius. Pessoal, essa amplitude térmica quer dizer que é a variação máxima e mínima de temperatura aí ao longo do dia, por exemplo, né? Então, essa variação aí não vai ser tão grande. As chuvas variam de 1.000 a 1.500 milímetros durante o ano, né? Então, em relação àquele clima equatorial, é bem menor o volume de chuvas. Quanto à umidade, na região central do país predomina o clima semi-úmido, ou seja, ele não é completamente úmido como é o clima da região equatorial, porém ele é semi-úmido, certo? Então, a gente vai avançando aí falando ainda sobre o clima tropical. Bom, a gente falou do clima tropical e agora a gente vai falar do clima semiárido. O clima semiárido, ele é predominante no interior da região Nordeste. Então, esse semiárido, gente, quer dizer o quê? Árido quer dizer seco e semi que não é completamente, né? Então, ele é um clima ali que tende a ser um pouco mais seco. Ele vai ser predominante na região Nordeste do país e caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas, com média de 26 graus Celsius durante o ano todo. Além disso, observa-se a ocorrência de estiagem, ou seja, períodos prolongados com baixa ocorrência de chuvas ou sem pluviosidade. Então, as chuvas são escassas nessa região onde tem o clima semiárido, certo? Bom, avançando aí. Desse clima semiárido, nas regiões desse clima, as chuvas ocorrem em poucos meses do ano, resultando aí em um índice pluviométrico médio de 500 milímetros.
Um dos fatores para essa baixa pluviosidade é a irregularidade da ação de massas de ar. Então, a gente observa aí mais uma vez que a pluviosidade, esse índice é bem menor em relação aos outros climas, chove pouco, né? Por conta da questão ali das massas de ar, ele não vai sofrer influência dessas massas de ar. Esse tipo de clima influencia também a vegetação de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, denominada de Mata dos Cocais. Observem aí essa imagem, nós estamos vendo aí dois tipos de bioma. O primeiro é a caatinga, que vai ser predominante nessa região do semiárido. Esse termo aí, caatinga, gente, quer dizer floresta branca. Se você observar, ela é composta aí por arbustos, né, que não tem muitas folhas, é uma vegetação que é mais seca, ela está completamente adaptada para essa região onde o clima é seco também. A gente observa aí na caatinga que também tem os cactos. Essa vegetação, ela se adapta para armazenar água, né, ao longo do tempo, ao longo do ano, porque a gente não vai ter muita chuva ali. Então, é uma região ali completamente adaptada. Tanto as plantas quanto os animais são adaptados a viver nesse local que tem pouca água, que tem pouca chuva. Já a Mata dos Cocais, ela é uma mata de transição. Então, como assim? Ela está entre a caatinga e a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica ela é mais densa, vai ter mais árvores de grande porte, vai ser uma vegetação que vai emitir mais umidade para a atmosfera, enquanto que a caatinga já é uma vegetação mais seca, né? Que a gente observa que as plantas estão adaptadas ao clima mais seco. E entre uma e outra, a gente tem ali a Mata dos Cocais que vai fazer essa transição, certo? Então, esse clima aí vai estar, né, vai ser considerado um clima semiárido. Mas a gente vai avançar para ver aí o próximo clima, que é o clima tropical atlântico. Ele também é chamado de tropical litorâneo e vai predominar em grande parte do litoral do país. Vai se estender aí desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Você observa aí na imagem que nós temos aí duas belíssimas praias, né? Primeiro aí do litoral brasileiro, pode ser qualquer cidade aí do litoral brasileiro, porque tem, né, justamente nessa extensão, desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Então pega desde o Nordeste até ali o Sudeste. E a gente está vendo ali o Ceará, que é um estado da região Nordeste, né? Também mostrando aí as praias. Então, esse tropical atlântico, ele está localizado justamente naquela faixa litorânea do nosso país, né? Onde vai ter ali muitas praias, vai receber muitos turistas, né? Uma região que vai ser quente a maior parte do ano. Então, ela é própria exatamente para estar ali, né, ao longo do ano todo, as pessoas visitando esse ambiente. Bom, influenciado pela atuação da massa de ar tropical atlântica, o clima nessa região é quente e chuvoso, com temperaturas médias anuais entre 18 graus e 26 graus Celsius e índice pluviométrico de cerca de 1.500 milímetros ao ano. Então, essa região ela vai receber ali a atuação, a influência da massa de ar vinda do Atlântico. Então, ela vai receber ali uma umidade e por isso ela vai ser ali uma região quente e chuvosa, certo? Tem ali uma média, olha, de índice pluviométrico de 1.500 milímetros por ano, então não é tão baixo como é no semiárido, porém não é tão alto como é na região do clima equatorial. Sendo que no clima equatorial do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno. Mas a gente sabe, né, pessoal, que nesse caso aí é quente o ano todo, né? A gente vai ter períodos ali que a chuva ela não cai tanto, mas na maior parte do tempo vai ser quente. No litoral sudeste são mais fortes no verão. Então, nesse litoral aí, as chuvas vão ser mais fortes no verão e no litoral nordeste ali apenas no outono, né, e no inverno. Então, vamos acompanhando aí o outro tipo de clima, que é o tropical de altitude. Nesse clima tropical de altitude, vai predominar aí em áreas serranas da região sudeste,
Como assim regiões serranas? Regiões onde tem ali uma altitude elevada, né? Por isso o nome clima tropical de altitude. Gente, quanto mais alto, né, ou estiver um ponto, vai reduzindo ali a temperatura. Então, quanto mais para cima se vai, né, mais frio vai se tornar. Então, por isso que esse tropical aí ele é diferente, né? Bom, por causa dessa altitude mais elevada, vai apresentar aí temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical, com média inferior a 18 graus. Então, nessas regiões ali, a temperatura é bem baixa, né? Chegando a 18 graus, as pessoas sentem realmente essa sensação térmica de mais frio, certo? Por conta dessa altitude. Bom, ela ainda vai apresentar uma amplitude térmica anual entre 7 e 9 graus Celsius, com regime de chuvas semelhante ao do clima tropical. Então, nessa região, a gente vai ter ali um regime de chuvas, né, equilibrado. E a entrada de frentes frias no inverno pode provocar geadas. O que seriam essas geadas, né? Elas são ali quando aquele orvalho que a gente observa pela manhã na vegetação, né? A vegetação fica úmida geralmente aí pela manhã. E nesse período de geada, que pode baixar demais a temperatura, aquela água que ficou acumulada ali do orvalho vai ficar cristalizada, parecendo um gelo, uma fina camada de gelo, que a gente inclusive vai ver numa imagem mais adiante, né? Então, é possível que nessa região de clima tropical de altitude ocorra também essas geadas, ok? Então, vamos avançando. A gente vai falar aí agora do clima subtropical. Sub por quê, né? Porque ele está abaixo ali da linha do trópico. Então, o clima subtropical é predominante na maioria dos estados da região sul do país e ele caracteriza-se por verões quentes e chuvas bem distribuídas durante o ano, com um índice pluviométrico aí médio de 1.500 milímetros. Então, relembrando aí, o clima subtropical, ele vai ser predominante na maioria dos estados da região sul do país, ok? Bom, avançando aí. Em razão da influência de massas de ar polares, originadas de médias e elevadas latitudes, durante o inverno, as temperaturas registradas nas regiões de clima subtropical são as mais amenas, com média de 18 graus Celsius, como nós já vimos. Então, olha só, nesse lugar, né, onde está localizada aí na região sul do país, vai receber uma influência das massas de ar polares, ou seja, lá do polo, aonde vai ter muito frio, né? Vai ser uma temperatura muito baixa e vai influenciar aí as cidades da região sul do nosso país, ok? Bom, nos períodos de inverno, pode ocorrer aí a geada e neve, né, em algumas áreas de clima subtropical. Você está vendo aí na imagem, olha só aqui, nesse momento, né, vai ter uma geada cobrindo esse jardim botânico aí lá de Curitiba. Então, observe aí que a vegetação está recoberta por uma fina camada assim de gelo, por conta da temperatura que baixou bastante, né, e essa água ficou ali congelada, né? Então, a gente observa que nessa região que é abaixo dos trópicos, ou seja, subtropical, é uma região mais fria. Então, a gente vê esse grande contraste durante ali, né, essa transição do norte ao sul do nosso país. Então, a gente consegue observar que existe, né, uma grande diferença. Não dá para dizer que o nosso país ele vai ter um único clima, né? Ele vai ter vários climas. Você observou que aqui na região norte predomina o clima equatorial, já na região nordeste a gente tem ali o semiárido, tem o tropical atlântico. Então, todos esses climas, né, estão no nosso país porque a gente está num país de proporção continental, né, um país muito grande, de uma grande extensão territorial, certo? Mas a gente vai recapitular todos esses pontos, né, para a gente ficar ali bem ciente, né, das características de cada região, de cada clima, né? Então, a gente vai observar uma tabela que vai ajudar a gente a fixar bem essas características aí das informações que a gente recebeu, né? Então, vamos recapitular aí as informações que a gente viu durante a aula. Então, olha só, na região de clima equatorial, a gente vai ter temperaturas aí de
entre 27 graus Celsius e 28 graus Celsius, né? Então, uma temperatura aí relativamente alta, que vai ser aí característica, né, da nossa região, vai ser bastante quente, né, na maior parte do tempo. As chuvas serão abundantes, então a gente vai ter ali um alto índice pluviométrico, olha só, que chega a 2.300 ou a 3.500 milímetros ao ano, então é bastante chuva. Bom, aonde que vai ocorrer esse tipo de clima equatorial? Ele vai ocorrer aqui na região norte, né, que vai abranger os estados da região norte, como o Amazonas, o Pará, o Acre, entre outros, e parte do centro-oeste. Então, nessa região é que vai ocorrer aí, vai predominar esse clima equatorial. Mas a gente tem também o clima tropical. Ele vai possuir aí duas estações bem definidas. Primeiro, ele vai ter um inverno com temperaturas mais amenas, né? Então, temperaturas mais baixas, porém seco, né? E um verão mais quente e chuvoso. Então, é uma região aí de clima tropical. Essas temperaturas, elas vão variar aí, né? Vão chegar a 18 graus Celsius ou mais, e a amplitude térmica anual é de até 7 graus Celsius, tá? Então, não vai variar um pouquinho aí essa temperatura. As chuvas variam de 1.000 até 1.500 milímetros ao ano, então em relação ao que a gente viu anteriormente aí no clima equatorial, né, chega a ser quase que a metade desse volume de chuvas, certo? E aonde que vai ocorrer esse tipo de clima? Na região centro-oeste, certo? Então, para você lembrar aí que parte do centro-oeste vai ter clima equatorial e parte vai ter clima tropical. E a gente vai avançando aí para ver os próximos. A gente vê aí, olha, o clima semiárido que nós falamos, né? O que é aquele semiárido? Só para a gente relembrar, é um clima que não é completamente árido, né? Mas ele é bastante seco. Então, a gente viu que o semiárido é um clima mais seco. Apresenta temperaturas elevadas, com médias aí de 26 graus Celsius durante o ano todo. Então, é uma temperatura bastante alta em relação aí a outros climas. Ocorrência de estiagem, ou seja, períodos prolongados com baixa ocorrência de chuvas ou sem pluviosidade. É uma região onde vai ter poucas chuvas, né? O volume de chuvas não vai ser tão intenso. É aquela região que a gente observou que ela predomina ali no Nordeste, né, onde tem a caatinga, que aquela vegetação, ela é uma vegetação adaptada, né, para um clima seco. Então, você não vai encontrar grandes árvores, né, você vai encontrar ali apenas alguns arbustos com uma característica mais seca e que também são adaptados para armazenar água. Porque se falta água, então a planta tem que armazenar toda, né, para a sua sobrevivência, né, na verdade. E aonde que ela vai estar localizada? No interior da região Nordeste, tá? Então, a gente vai ter dois tipos de clima aí nessa região Nordeste. O primeiro deles é o clima semiárido, que fica mais para a parte interior do Nordeste. E a gente tem o clima tropical atlântico, relembrando aí também sobre o clima tropical atlântico. Temperaturas médias anuais entre 18 graus Celsius e 26 graus Celsius e o índice pluviométrico de cerca de 1.500 milímetros ao ano. Então, chove um pouquinho mais, né? E aonde ele vai predominar? Vai predominar no litoral do país, que vai se estender desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Então, é aquilo que a gente aprendeu, que nesse tipo de clima vai receber influência aí do Oceano Atlântico, das massas de ar desse ambiente, vai ter uma certa umidade que vai causar aí essa chuva, porém vai ser regiões em que a gente também tem sol basicamente o ano todo, né? Onde vai estar localizada nesses estados do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, aquelas praias maravilhosas que a gente viu aí na imagem, né? Nas imagens que nós estávamos acompanhando, tá? Então, esse clima tropical atlântico vai predominar na região do litoral do nosso país. A gente vai ter ainda o tropical de altitude, onde as temperaturas são mais baixas de todo o domínio tropical, né? Então, a gente viu aquele tropical um pouco mais quente, chuvoso, e tem esse tropical de altitude,
que é um pouco mais frio, né? Onde vai estar nas regiões serranas aí do nosso país, a altitude vai ser elevada e por conta disso a temperatura vai ser mais baixa. A amplitude térmica anual fica entre 7 e 9 graus Celsius, com um regime de chuvas semelhante ao do clima tropical. Nessas regiões, gente, a temperatura pode chegar a zero ou abaixo de zero em algumas localidades, por isso que nela também já vai acontecer algumas geadas, né? Então é importante a gente lembrar aí que essa temperatura cai bastante nessa região de clima tropical de altitude. Aonde ela vai estar localizada? Qual a região que vai ocorrer? É na região de área serrana, na região sudeste. Então, nesses locais aonde a gente tem uma altitude elevada, né, a gente chama aí de áreas serranas e vai ser na região sudeste do país. A gente viu mais um clima aí, que é o clima subtropical. Bom, esse clima subtropical, né, onde está localizado abaixo do trópico, né, e vai ter uma temperatura média aí de 18 graus Celsius, com um índice pluviométrico médio de 1.500 milímetros ao ano, né? Bom, a temperatura é bem baixa, né? Como a gente sabe, a região sul do nosso país ela é mais fria, porque ela está dentro desse clima subtropical. E apresenta verões quentes, chuvas bem distribuídas durante o ano, e no inverno pode ocorrer a geada e a neve em algumas áreas. Então lembre-se aí que nessa região também é onde a gente consegue observar as 4 estações do ano, né? Porque ela já tem ali uma influência, né, daquela região dos trópicos, então vai ter todas essas características. Aonde que a gente vai encontrar esse clima subtropical, já falamos aí, que é na região sul do nosso país, né? Então todas essas características, pessoal, vão aí nos revelar, né, que de qual região do país a gente está falando. Se a gente observa um clima que é mais chuvoso, porém é quente e úmido, então a gente sabe que está falando do clima equatorial, por exemplo, né? Então são características que nos levam aí a identificar qual é o tipo de clima de cada região. Se a gente tem um clima ali que tem baixa umidade, porém apresenta chuvas ali ao decorrer do ano, né? Então a gente pode dizer que é um clima tropical. E se esse clima tropical ele tiver temperaturas mais frias, aí a gente está falando de um tropical de altitude, né? Se for ali para a região do litoral, aí a gente já tem outro tipo de clima tropical, tropical atlântico, certo? Então, todas essas características nos levam, né, a entender que no nosso país a gente tem diversos tipos de clima e fazendo o link ali com aonde a gente está localizado, né, dentro do nosso globo, a gente vai receber bastante luminosidade porque estamos perto ali da linha do Equador. Então, a parte da região norte do nosso país vai receber bastante luminosidade, por conta disso vai ser um pouco mais quente e vai ter a presença aí, né, dessas características que nós falamos do clima equatorial. Quando a gente vai descendo um pouquinho aí no nosso país, né, na região mais localizada ao sul, a gente já se encontra ali perto daquela linha do trópico, né? Trópico de Câncer, então a gente está vendo, né, que vai baixando a temperatura. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser a região do nosso país, certo? E quanto mais longe da linha do Equador, mais ao sul, a gente vai percebendo que a temperatura vai caindo. E a gente observa aí a variação de temperatura, a variação do volume de chuvas e tudo isso contribui para a gente entender de qual clima nós estamos falando aí dentro do nosso país, certo? Eu espero que você tenha compreendido muito bem aí essas informações, né? Que tenha ficado claro para você aí qual é a região do país que apresenta determinado clima. Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.